Olá, paz, saúde e prosperidades para todos vocês. Amados, eu sou o pastor Emílio Géis e estou mais uma vez com vocês. E lembre-se, é um prazer sempre estar com vocês e vocês acessando o Ministério O Bíblia. Amados, dessa feita, o vídeo é as lições que o profeta Jeremias aprendeu diante do Senhor. Veja depois da vinheta. Estou de volta. Então, queridos, as lições que o profeta Jeremias tirou diante do Senhor, ou aprendeu como queira. Amados, mas para que nós começamos com a palavra de Deus, vamos ler a Bíblia, que é a palavra inerrante de Deus, que está no livro de O Profeta Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler do 1 ao 4. Vamos ler. A palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou ou quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Amados, cada vez que lemos a palavra de Deus, cada vez que paramos para meditar, não é lição que aprendemos, são lições que aprendemos. E o profeta Jeremias não foi diferente. O que ele aprendeu e o que nós aprendemos com esse capítulo, aliás, nesse livro. Primeiro, a Bíblia diz que Deus olha para Jeremias e diz: levanta-te. Você tem que se levantar primeiro. E esse levantar não vem num sentido total espiritual, mas sim é com você. Você tem que dar um primeiro passo. Você tem que se levantar. Você tem que entrar em ação. Em outras palavras, uma das lições. Levantar. Ação, ânimo, meus queridos. Porque fica difícil se você não se esforçar para fazer a obra de Deus. E Deus falou para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Você tem que fazer sua parte. Levantar-se é a primeira lição. A segunda, aí já é espiritual. Ele pediu para o profeta descer até a casa do oleiro. Literalmente ele desceu. Mas aqui tem um lado espiritual. É quando você desce diante de Deus. É quando você reconhece Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus. É quando você ali começa a tanto glorificá-lo, como exaltá-lo, como o adorar em espírito e em verdade. Você está descendo diante de Deus. É isso que o Senhor quer. Uma lição foi levantar, a segunda foi descer. Porque senão você não vai entender. Peraí, mas Deus mandou o profeta
mandou o profeta levantar-se, depois mandou o profeta descer. Como é que é isso? É que primeiro ele teria que se esforçar e levantar-se e entrar em ação. Só que a segunda, ele ia descer literalmente, claro, para ver o oleiro, mas aí está simbolizando espiritualmente, para descer aos pés do Senhor, para reconhecê-lo. Ele como o Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. A terceira lição que Jeremias aprendeu e nós também aprendemos no livro. Ele encontrou o oleiro, porque é descendo que você encontra o oleiro. Se não descer, não tem como você encontrar o oleiro. O Senhor quer nos ensinar lições. O Senhor quer nos estruturar, nos nortear, nos dar vitória, mas é necessário que nós descemos diante do oleiro para poder encontrá-lo. Essa foi a terceira lição. A quarta, o oleiro estava ocupado ali com o seu trabalho, com a sua obra. Queridos, quando o homem está ocupado, é outra lição, a quarta. Quando o homem está ocupado com a obra de Deus, com as coisas de Deus, ele não está dando atenção a ninguém. Ele está ali focado, é foco. A quarta lição é foco. Ali ele não quer saber de A nem de B, quem está falando de cicrano, de fulano, é quem tem o carro mais bonito, a casa mais bonita, quem está fofocando, ele não entra nessas coisas, porque ele está focado com a obra de Deus. Ele está fazendo a obra de Deus. Então essa é a quarta lição que ali Jeremias aprende e nós também, pela graça de Deus e a glória de Deus. A quinta é que ali o vaso que ele estava fazendo, ele estava focado, fazendo ali a obra, mas o vaso quebrou, danificou. Muitos pregam aí, irmãos, que Deus restaura, que Deus refaz, que Deus costura, que Deus faz isso, faz aquilo, mas na real a palavra está dizendo que o vaso literalmente quebrou e o oleiro não pegou cacos. O oleiro não pegou pedacinho para remendar. A Bíblia, ela é enfática e ela diz que ele fez um outro vaso em conformidade sabia fazer, ou como convia fazer, ou como ele sabia fazer. Ele não pegou pedaços, ele não pegou retalhos, ele não costurou, ele não colou. A Bíblia diz que ele fez outro vaso. Aí Deus olha para Jeremias e diz assim: será que eu não posso fazer também como esse oleiro fez com a casa de Israel? Então, meus amados, fique ciente. Deus quer fazer você novamente um outro vaso. Ele não vai trazer um outro vaso. É de você mesmo, da mesma essência. Porque o outro vaso que o oleiro fez era de barro, do mesmo material. E é isso que Deus quer fazer com você. Um novo homem de Deus. Um novo crente. Um novo cristão diante do Senhor. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado para a glória de Deus. Levanta-te e desce até a casa do oleiro e contempla a obra do Senhor. Deus abençoe. Foi essa palavra que Deus me concedeu e você está no Bíblia. Deus abençoe a todos.